Temos aprendido que os salmos são os louvores de Deus dado por Ele para a sua igreja, porque o ser humano é incapaz de dizer de Deus aquilo que ele merece. E ainda que nós tenhamos a habilidade de elogiar Deus a partir da Bíblia, mas nossas palavras, os nossos elogios não são as palavras de Deus, né? Não são os louvores de Deus. Nós também aprendemos que o Salmo 1 é a introdução desses salmos, portanto, ele diz qual é a diferença entre o crente e o descrente. E se essa é a diferença que nós aprendemos, ou seja, o crente é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, o crente é alguém firme, o crente é alguém que tem modelo de vida, a beleza da árvore, o crente é alguém que dá fruto, que agrada, que alegra, a partir de um padrão de vida que louva a Deus. O crente é enraizado na palavra, o crente tem vida. A palha não tem nada disso, a palha é algo imprestável, sem modelo, sem fruto, não é agradável. E assim todos os salmos vão apresentar. Portanto, o que nós olharemos na vida de Davi no Salmo 6 é a vida de um justo em contraste com a vida do ímpio, né? Como Davi ora, pelo que Davi ora, todo o seu comportamento. E você vê aí que tem um título dirigindo: Davi recorre à misericórdia de Deus. E esse Salmo 6, diferente do Salmo 4, 5, Davi, mesmo orando ao Senhor, até clamando, demonstra confiança, em paz me deito e logo pego no sono, ou seja, demonstração de confiança, né? Porque só tu me fazes repousar seguro. Aqui ele agora está com o coração partido, nós vamos ver a respeito disso. E Davi está assim por causa de seu pecado ou seus pecados, e porque Deus está disciplinando Davi. Então, nós vamos aprender sobre essa dor de um disciplinado, esse sofrimento. Por isso, o título: Quando o leito é cheio de lágrimas. Quando o leito é cheio de lágrimas. Nós vamos ver o clamor da alma, mas também a misericórdia de Cristo. Vamos ver quando acontece com o crente sair da angústia ou viver entre essa angústia da disciplina e a adoração a Deus, o refúgio na disciplina de Deus. Nós vamos ver sobre a oração de súplica como confissão, essa oração de súplica como confissão, esperança e encontro com a graça de Cristo. É isso que nós vamos aprender. Então, acompanhe a leitura. O mestre de canto, com instrumento de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Essa foi a oração de Davi. É possível que todos nós aqui conheçamos a noite escura da alma. É possível que já tenhamos experimentado essa situação de Davi.
aquele momento em que o sofrimento é tão real que atinge até os ossos, e a única certeza é que a dor vem de Deus, do Deus que tem o poder de nos corrigir. A única certeza é essa. Eu sei que eu estou culpado, eu sei qual é o meu pecado, ou no plural, quais são os meus pecados. Eu sei, não com dúvida, mas pela palavra e pela minha relação com Deus, que isso que Deus está fazendo comigo é a sua disciplina, é a sua correção. O meu sofrimento é esse, e é desse Deus que tem o poder de me corrigir. Então a noite escura da alma, né? O Salmo 6, irmãos, é o primeiro dos salmos penitenciais, salmos de confissão, salmos de lamento, porque reconhece o seu pecado, e no caso aqui reconhece a correção de Deus que está acontecendo, e a pessoa admite nesse reconhecimento sem se opor a Deus, e ela busca a misericórdia de Deus. Então é um desses salmos, são 6 os salmos penitenciários, né? Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 40, Salmo 43, 51, 130 e 143. São 6 salmos penitenciais, se eu não confundir algum. E aqui é o primeiro, que é um registro cru, honesto, da oração de um homem que está no seu limite. E esse é um ponto muito importante. Davi está confessando o seu limite. Deus está exercendo a sua correção, a sua disciplina, e Davi está no seu limite, e mesmo assim ele se volta para Deus. E se volta não para questioná-lo, mas para confessar e buscar a única coisa que pode transformá-lo, que é a misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e renovam-se a cada manhã. Então, hoje olharemos para o clamor de Davi, entendendo que a sua experiência é um modelo para nós. Deus registrou como modelo para nós. Nós temos que aprender a viver como Davi, inclusive quando tivermos cometido o pecado e quando Deus estiver nos corrigindo. E que a resposta suprema a esse clamor foi dada por Cristo. Cristo é a garantia de podermos orar confessando o pecado, na certeza de que Deus nos ouvirá, nos perdoará. Então nós temos a primeira lição, que é a realidade da disciplina e a confissão humilde nos versos 1 e 2. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então a oração do salmista começa no reconhecimento da mão de Deus sobre sua vida. Ele reconhece isso, e é importante a gente saber quando isso está acontecendo, porque Deus diz que Ele é o Pai do seu povo, e Ele diz que quando alguém é seu povo, não fica sem correção, porque se fica sem correção, não é filho. Mas quando há correção, nós muitas vezes distorcemos as coisas, mas na verdade o que a palavra de Deus nos mostra é que é uma evidência maravilhosa. Eu sou filho, por isso que eu sou corrigido. O problema é para quem não é corrigido, que a Bíblia diz: esse não é filho. E se eu sou filho e estou sendo corrigido, além de reconhecer essa maravilhosa evidência, eu sou filho, senão eu não seria corrigido, porque Deus não corrige o ímpio, Deus pune o ímpio, Deus condena o ímpio, mas seu filho ele corrige. Então quem está sob correção é filho de Deus. Essa é a primeira evidência. Por isso a importância de reconhecermos como Davi que Deus está me corrigindo, quando Deus está me corrigindo, mas também para que eu não fique insensível em relação à correção.
Quais são as áreas, ou qual é a área que Deus está querendo tratar em mim? Porque só há uma forma de ter um resultado positivo, a correção de Deus. É o filho reconhecer essa correção e se submeter a ela. Quando ele se fecha, quando ele não medita nela, quando ele não admite, quando ele a nega, ou quando ele rejeita, ele perde a maravilhosa bênção de ser transformado. Porque a correção tem essa bênção graciosa. É semelhante, como nós vimos mais cedo, ao tratamento médico, medicinal, onde o profissional devidamente qualificado sabe do diagnóstico, sabe do tratamento e sabe do pós-operatório que deve ser feito, e ele faz todo o procedimento. E ele sabe a dose correta, ele sabe o que precisa fazer. Se o problema é só uma dose de um medicamento leve, tudo mais já resolve, ou se o problema é mais profundo e precisa de um tratamento mais melindroso, como uma cirurgia tão arriscada, a respeito da qual, ou para a qual a pessoa é submetida e passa ali todo o tratamento cirúrgico, com também as doses corretas das medicações que vão ajudar no tratamento. E o profissional sabe qual a intensidade, qual a dose daquilo. Então, reconhecer é importante por isso, porque você sabe, eu tenho um problema, eu tenho enfermidade, o médico dos médicos me conhece, ele sabe o diagnóstico que eu não sei, ele sabe onde tratar, se é um processo cirúrgico ou não, e qual a dose das medicações que vão ajudar nesse processo. Ele sabe, eu não sei. Mas pela palavra dele eu sei que ele faz isso. Pela palavra dele, que hoje eu conheço, ele mostrou para mim, olha, seu problema é tal, em tal área, você precisa ser tratado nesse pecado, é a idolatria, é a infidelidade, é a insubmissão, é a rebeldia, é a mentira, o engano, a difamação, é a falta de amor, de perdão, é a desonestidade nas finanças, é o roubar, é com relação ao outro. Ele sabe se é cobiça, o que for, ele sabe. E ele está tratando na dose certa cada área da minha vida. E eu preciso, como paciente, nesse tratamento, ser paciente. Preciso me deixar ser curado. Então eu preciso reconhecer que eu estou em disciplina de Deus. O reconhecimento, então, aqui é o primeiro passo de Davi. O sofrimento é muitas vezes a disciplina vinda da mão de Deus. Deus é soberano, irmãos, tanto para a bênção quanto para a correção. Deus é soberano, tanto para a bênção quanto para a correção. E o meu primeiro passo é reconhecer isso. Reconhecer que Deus corrige e que eu preciso da sua correção e que isso é bênção. É a bênção de Deus sobre a minha vida. Em seguida, você vê a necessidade da confissão. Porque quando eu estou sendo corrigido por Deus, além de eu precisar reconhecer que Ele está me corrigindo e Deus me disciplina de várias formas, eu falei das diferenças nos tratamentos medicinais. Às vezes uma medicação é uma dor de cabeça leve, esse comprimido aqui resolve. Usando a nossa cultura, né? Eu sou hoje do natural, mas usando a nossa cultura, a linguagem só para ilustrar, às vezes aquele comprimido resolveu. Mas quando é cirúrgico, e dependendo da área, o tratamento é todo mais bem elaborado.
Então, Deus nos disciplina semelhantemente de várias formas. Por exemplo, às vezes é num estudo da palavra, aqui no EBD. Ali ele está nos disciplinando, porque disciplina é ensino, e às vezes você precisa somente disso, só da informação, só de alguém falando, ensinando, qualificado ali, mas todo mundo ali participando, se envolvendo, aberto humildemente a ser ensinado, porque se chega querendo dar aula como se fosse doutor no lugar de Deus, aí não aprende, né? Então a pessoa chega humilde. Então, às vezes, Deus dá essa dose tão suave e já resolve. Às vezes no sermão, às vezes num aconselhamento, numa conversa entre irmãos. Ele está te disciplinando. O pai com o filho, quando você entra filho, a vida é isso. Não chegou na vara, nem precisou, está nessa fase ainda. Às vezes até está precisando, mas o pai está querendo mostrar que é compaixão, que não deixe chegar até lá. Mas se for, o pai vai usar porque o amor fala mais alto. E como o pai sabe a dose, a intensidade do orgulho, e o orgulho é quebrado com força, pode ter certeza, todo orgulhoso é quebrado com força. Por isso que Deus estabeleceu no mundo sempre a capacidade de superiores. Até em referência a nações, sempre vai ter uma que vai ser superior à outra, e todas têm que manter vigilância, senão uma subjuga a outra, por maldade, mas vai quebrar o orgulho da outra. Então sempre tem alguém maior, e Deus é o soberano sobre todos, e é Ele quem governa sabiamente tudo isso. Sejam esses soberanos com maldade, com justiça, como for. Então Deus vai lá e fala no sermão, no aconselhamento do irmão, numa exortação, na pastoral do conselho, no processo disciplinar, quando a coisa vai se intensificando. Aí vai no processo disciplinar, a pessoa não resolveu, tirou da Santa Ceia, mas a pessoa já perdeu o respeito pela Santa Ceia. A Santa Ceia que funcionava lá atrás, nas igrejas do passado, e muitas igrejas ainda fiéis, uma aqui, outra ali, muitas que eu digo para falar de espalhado no mundo, mas muito pouco em relação ao número, né? E que fazia a pessoa se sentir incomodada, envergonhada, triste, profundamente triste, porque ela foi tirada da ceia. Não porque o conselho tirou, mas porque o conselho teve que, para o bem dela, formalizar, concluir aquilo que ela mesmo fez, porque ela se divorciou do corpo, ela adulterou, ela quebrou a aliança. Então o conselho vai lá e formaliza, oficializa aquilo que ela mesmo fez, para o bem dela, porque a Bíblia diz que quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Aí a pessoa mesmo assim não ouve, aí o conselho com muito aperto, como um pai, que quer bem o filho, mas está vendo, ele não ouve, é alguém duro, alguém insensível, alguém arrogante, quanto mais, alguém que é como um cavalo e a mula, só com no cabresto mesmo, só no chicote. Aí o conselho cumpre o que o próprio Senhor da igreja manda cumprir. Eu estou dando a chave do céu nesse sentido, para você ligar e desligar do meu jeito. Quando eu mandar desligar, desligue. Aí o conselho vai lá com muita dor e exclui da igreja. A última dose. Deus faz assim conosco. Então, além dessas coisas aqui, Deus também faz com enfermidades, faz com problemas familiares, faz com as finanças, faz com as situações de injustiça em nossa volta. Olha como a sociedade está definhando. E eu não sou velho, irmãos. Eu só vivi 49 anos. Em comparação com Matusalém, eu não sou nem adolescente ainda. E o que eu quero dizer para vocês é que, nesse tempo, o que eu vi de declínio cultural
é assustador. É assustador. Terrível. Terrível. Na minha infância, nem as crianças rebeldes, incrédulas, gritavam com adultos. Nem as crianças incrédulas na minha infância. Não era questão de ser crente. Você vê como a corrupção cresceu. Não é questão de ser crente. Mas você vê como se a igreja não influenciar, uma coisa se espalha, né? Uma coisa se espalha. Aí você diz assim, mas pastor, na Bíblia a gente vê que sempre ouvi isso na história também. São os picos de iniquidade. Em Israel, nos outros povos, picos de iniquidade. Mas você vê como Deus vai tratando. O Brasil vem sendo tratado. Os ímpios como punição, mas o povo de Deus como disciplina. Irmãos, passando por uma pandemia, mas veio algo comparavelmente pior do que a pandemia. Liderança jurídica e política que tem prazer de dar a vida pela corrupção sistêmica e generalizada. Eles não têm vergonha disso, eles não se intimidam com isso. Eles usam aquele texto de Paulo, não conscientemente, eu estou apenas parafraseando. Não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. Eles usam isso. Não me envergonho da mentira porque é o poder do diabo. Eles vivem assim. Vivem por mal. E Deus tem agido não só para punir o mundo, mas para corrigir a igreja. E nós reconhecemos a soberania de Deus em fazer isso? Ou nós achamos, não, Deus não pode mandar pandemia para tratar da igreja. Deus não pode dar um governo desse para tratar da igreja. Ou a gente não reconhece que Deus é soberano. Ou a gente não reconhece que Deus pode dar um problema de saúde, problema financeiro, problema na família para tratar das nossas vidas. Nós, como conselho, até onde problema interno na igreja, nos concílios, são só problemas, até onde é Deus tratando. Porque há pecados em nós, nessa ou naquela área, e Deus não vai querer e não vai deixar seguir assim. A gente já sabe disso. Ele fez isso com Jonas. A tempestade não deixou passar. Ou vai para Tarsis, aliás, ou vai para Nínive, ou vai para Nínive. A opção com Deus é obediência. Ou de um jeito, ou de outro. Mas vai obedecer. Não tem mais ou menos com Deus. Não tem mais ou menos. Então, vem a necessidade da confissão, que em Davi foi o clamor por alívio, que está ligado ao reconhecimento do próprio pecado. O clamor por alívio aqui é o reconhecimento do próprio pecado. Ele não está dizendo, o Senhor está injusto em me punir, em me corrigir, em despejar a sua ira sobre mim. O Senhor é injusto, eu não fiz nada. Veja, ele não diz isso. Se ele não diz isso, ele está confessando o pecado. Senhor, alivie. Jó, quando estava sendo provado, fez uma oração parecida: Senhor, alivia. Jeremias, representando o clamor do povo, também orou assim: Senhor, alivia, minimiza. Eu vou falar uma linguagem que toda criança, eu acho, conhece. É como um pai que, quando chega assim, diz: filho, você gritou com sua mãe, filha, você falou dessa forma com a mãe, bateu na mãe. Ah, não, inadmissível, venha cá, vai ser sem varinha. Alivia, pai, 5, ó, de 100 para 5. Aí o pai se compadece e dá 5. Era para dar 100. Né? Ou você acha que Deus não chega com 100 assim, na linguagem, né? Ou você acha que os 70 anos de cativeiro, com toda aquela desgraça, foi qualquer coisa? Não foi. Veja, o mundo de Noé pereceu, só ficou Noé e sua família, 8 pessoas.
o mundo inteiro. Né? Alguém outro dia nos perguntou o que o conselho pensa para o futuro da igreja. A preocupação é o que é que Deus pensa, porque o mundo na época de Noé estava cheio de gente. Deus reprovou todas as religiosidades e deixou 8 pessoas. E a preocupação do conselho deve ser o que é que Deus pensa para a igreja. Porque se a gente tiver com 1 milhão de pessoas reprovadas, Deus vai eliminar todo mundo. Então eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa. O que é que você pensa, meu irmão? Com a sua desobediência, infidelidade, falta de respeito, etc. O que é que você pensa no futuro da igreja? Quer reconceituar a igreja? Deus é o nome da igreja. Então, aqui nós somos ensinados que falhas não se negam. Não devemos negar pecado. Se confessa a culpa humildemente. É o que Davi faz. E aí ele clama pela graça. Ele se sente fraco e abatido. Deus é a única fonte de restauração e bondade que ele considera. E ele corre para Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Eu já conheci história de filhos rebeldes que se rebelaram contra seus pais, em suas áreas lá. Uma delas que vem à mente agora é na área do relacionamento. Vai chegar, filha, não se envolve com esse rapaz. Filho, não se envolve com essa moça. Não ouviu. Foi, quebrou a cara. E o mesmo pai duro, rígido, romano, que corrigia e tudo mais, lá na frente, com a cara quebrada, o filho procura, chorando. Pai, eu não estava enxergando. Perdoa, pai. Meu pai, coração mole. Não mole, não estou aqui agora depreciando. Um coração que tem que ser, um piedoso coração, que estava querendo aquilo, filho. Ele chora junto. Né? Eu estava falando disso. Eu estava querendo evitar tudo isso. E aí ali o quebrantamento e tal. Eu quero mostrar para vocês que isso acontece com Davi e com todo crente, porque a disciplina, se fosse algo ruim, o filho iria embora. Mas quando ela é com fé, quando a pessoa é nova criatura, ao invés de fugir, ela corre para o próprio pai que está disciplinando e a dor já está insuportável e ele, Senhor, tem compaixão, pai. Porque ele sabe, é um pai. Não está ali para destruir. Tem compaixão, pai. A filha que quebrou a cara, no exemplo que eu estou dando, se o pai fosse mal, depois de quebrar a cara, não ia procurar o pai, iria? Não iria. Meu pai de jeito nenhum. Eu sei que procurá-lo é a pior coisa do mundo. Mas como ela aprendeu, ela sabia, e ela viu que ela foi pelos entendimentos dela, pelas vontades dela, ela volta. E volta justamente para o pai. Porque sabe que ama, porque sabe que perdoa, porque sabe que quer bem. Davi faz isso. Ele busca a Deus, porque sabe que é bem. E eu pergunto a você, irmão, para onde corremos? Para onde você está correndo? Quando a mão de Deus te atinge. Você corre para quem? Corre para fazer o quê? Porque o que Deus quer é que nós corramos para Ele. Ele só avisa. Veja, Ele poderia te lançar no inferno, não era? Ele não fez. Estudávamos sobre a soberania de Deus nas calamidades, e na ocasião tinha havido aquela tempestade no sul e tinha devastado cidades ali. Uma cidade especialmente foi atingida faz alguns meses, e nós verificávamos o seguinte: Deus poderia destruir o mundo inteiro, né? Mas não foi.
Aí se nós diminuirmos, poderia destruir o Brasil inteiro. Não foi. O sul inteiro, mas não foi. Foi uma calamidade pontual. E poderia morrer todo mundo, mas não foi. Em relação à população, muito pouca pessoa. Isso é para nos ensinar. Deus está sendo paciente, misericordioso. Ele está dando tempo, dando avisos, para que nós nos arrependamos. Então não precisaria chegar disciplinas em nós. Não precisaria. O texto está dado para o nosso conforto. Mas eu estou convencido de que todos nós estamos com áreas sendo tratadas por Deus. E nós precisamos reconhecer, confessar. Sem rebelião, sem raiva de Deus. Sem agir contra Ele, reclamando. Não. Pedindo a Ele, Senhor, alivia aí, mas reconhecendo, o Senhor está certo. Eu fui rebelde com o Senhor, ou eu estou sendo rebelde e eu preciso de fato ser tratado pelo Senhor. E recorremos para Ele, porque Ele é o bondoso. Ele quer perdoar, Ele tem prazer em perdoar. Ele não despreza um coração compungido e contrito. A segunda parte é a profundidade da angústia e a esperança em Cristo que eu quero mostrar nos versos 3 ao 7. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Ela pergunta, até quando? O Senhor me aliviará no futuro? Quando será? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Aqui o sofrimento, ele está dizendo que é total, é físico e espiritual, mas a solução, ele reconhece, aponta para o mediador. O até quando? Ele está com o seu leito cheio de lágrimas. Ele pede ao Senhor, ele manifesta o seu desejo, porque na morte não há recordação de ti. Quem te louvará se morrer? Ou seja, eu não quero morrer. E eu vou explicar isso aqui, mas ele está com esperança no Salvador, no mediador. E a aflição é de extremidade grávida, abalando o ser por completo. Por isso que ele está dizendo aqui que a alma está profundamente angustiada, depois de dizer que os seus ossos doem. Porque de fato há sofrimentos que mexem até com o físico. A dor da alma que mexe com o físico, mexe com a mente, mexe com o desempenho do seu corpo. Irmãos, isso é o pior sofrimento. É o sofrimento da alma. Aqui no caso é disciplinar, mas há pessoas que estão com a alma completamente destruída, como escrava do pecado e suas consequências, e ela não consegue se animar para nada. Às vezes você está assim com o corpo completamente saudável, visivelmente, aparentemente bem, mas quando você está destruído por dentro, é como se fosse um zumbi. Como se fosse um zumbi. Deus me deu uma aprovação, eu não me lembro se eu tinha 18, 19 anos. Eu estava muito bem na vida, na profissão, no estudo, na igreja. Muito bem, muito bem. E lembro que havia um aniversário, salvo engano, era um aniversário de uma de nossas congregações. Era um dia à noite, não lembro se sábado, domingo à noite, e eu fui para a congregação. Como sempre, desde a infância, ia para qualquer evento da igreja, programação da igreja, ativo, assíduo, pontual, etc. E naquele dia, quando eu chego no culto, eu não consigo cultuar. Depois de muito tempo eu descobri o Salmo 116, e eu disse,
alguém passou pelo que eu passei. Parecia que eu tinha recebido o abraço da morte. Pastor, conta a verdade, o senhor estava aí em pecado, fez isso, fez... Não era. Mas eu sabia que Deus estava ali agindo, tratando alguma coisa, né? Na sua providência, na aprovação. Mas o que eu quero dizer é que até que aquilo passasse, irmãos, como o mundo muda. Todo mundo olhava, mas não há nada no seu físico. Um jovem com 18 anos, imagina. Não há nada, diga, bem, e não perdia a paz com Deus no sentido de que eu orava ali, eu sabia que não é questão de rebelião minha contra Deus, não era mesmo. Mas, irmãos, que angústia. Parecia o abraço da morte, um negócio horrível, terrível. E aí do nada chorava e estava uma coisa horrível mesmo. Então, o sofrimento, quando ele vem e atinge a alma, o corpo fica inválido. Tanto que eu fui me apresentar ao médico e ele disse, rapaz, você vai morrer. Vou te afastar logo. E me afastou sem duas conversas. O que eu tenho? Aí me afasta. E me afasta ainda pelo INSS. Para fazer o quê? Aí tinha lá... eles falam na perspectiva da psicologia, né? Uma série de coisas para fazer. Teve coisas importantes não ligadas a isso que realmente eu tive que fazer, mas aquilo da alma eles não sabiam descrever. E quando eles tentavam sinalizar alguma coisa que eu via que não era o caminho, aí eu com a palavra, firmemente, não, isso aqui não, eu sei que não é esse o caminho. E eu ali tinha o meu momento com Deus, mas não foi fácil, não, foi uma luta intensa, uma luta terrível. Mas aqui no caso é pecado, e o pedido é de cura completa, portanto física e espiritual, porque a angústia é intensa. Por isso que ele pede a Deus, Senhor, minha alma está profundamente perturbada, verso 3. Até quando, Senhor? Eu não estou suportando. Venha logo dar socorro, alívio. Volta, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Porque qual o proveito de ter um corpo saudável e uma alma destruída? Não proveito nenhum. Isso com ninguém. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Não é o ponto aqui, mas só para a gente fazer comparação, no alojamento do seminário onde eu morei solteiro, na frente tinha um duplex, eu acho que eu já contei isso para vocês. Tem, maravilhoso. Pessoas muito ricas moram ali. E eu conhecendo ali o bairro, no período que eu morei, almoçando ali na região, incrivelmente barato, apesar de ser uma região muito chique, né? E eu conversava com outro, e num restaurante, um dos funcionários que estava ali há muito tempo falou que ali acontecia reuniões da IPB, já aconteceram reuniões sobre o concílio lá. Então deu para ver, né? Ele aproveitava que nós éramos seminaristas e começávamos ali para conversar várias coisas. E ele contou de uma jovem, aí já foi mudando de assunto lá para frente, uma jovem, filha de pais ricos, e o homem milionário vive viajando no mundo inteiro, mas deixou aquelas duas jovens ali, sem faltar nada. Então você via lugar, espaço de luxo que só, mas faltava a viva esperança, faltava sentido na sua vida, faltava o amor de pai, faltava relacionamento e comunhão, faltava a estrutura bíblica que nós aprendemos mais cedo sobre o Shalom, a paz de Deus, onde todas as áreas estão bem com Deus. E por essa falta, os homens contaram, uma delas não aguentou.
Eles não estavam falando dessa falta espiritual, eu que estou agora concluindo, foi isso. Diz que ela simplesmente saltou do andar onde morava, caiu em cima da guarita, irmãos. Tirou a vida. Tirou a vida. Aquele versículo eu não canso de repetir. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando a alma está destruída, você está em perigo. Você pode tirar a sua própria vida, porque a alma está destruída. Fica tudo inválido. Então, cuidado com a alma. Deus aqui está tratando, e Davi reconhece: eu preciso de uma cura completa, mas ela começa com a alma. Se a alma não for curada, não adianta um corpo físico saudável, não adianta. Você acha que esse ensino é importante? O mundo pensa diferente. Se você for falar isso para as pessoas, elas vão dizer: não, eu preciso de academia. Estou sendo contra quem vai à academia. Só estou esperando uma academia crente. Mas, irmão, o povo prioriza o físico, a aparência. É isso. Está aparentemente bem? Aparente. Tá, então está tudo bem. Não está. Você já viu aquela frase? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás? Se a gente tiver saúde, o resto a gente... Não é. Não é. Se você tiver a saúde física sem a saúde espiritual, você está perdido. Aí vem a disciplina como caminho. A humilhação vivida é vista como caminho que conduz à misericórdia divina. E a disciplina de Deus aqui não é meramente uma punição, mas amor que corrige e restaura. E é isso que Davi está dizendo aqui. E daí ele diz que: volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Olha, a esperança dele é a salvação de Deus. Mas preste bem atenção nessa fala aqui, irmãos, do verso 5. Dá para você ler comigo? Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Isso é um claro pedido ou declaração de que não quer morrer. Então, primeiro entendimento aqui, viu, crianças? Davi não quer morrer. Agora deixa eu te ajudar a ver a riqueza disso aqui. Você diz assim: mas isso é natural, isso é todo mundo. Eu digo: concordo com você, é por isso que eu chamei sua atenção. Porque Davi não está falando nesse sentido, de que ele não quer passar pela morte física, de que ele tem medo do inferno, não tem nada a ver com isso. Davi aqui está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor no tempo presente me escolheu para louvar o teu nome. Isso é um privilégio. É um privilégio, Senhor. No tempo presente. Ele sabe que ele vai para o céu. No Salmo 23 ele disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E no final: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então ele não está com dúvida disso. Esse não é, então, o problema dele, morrer. Mas olha o que é que ele está declarando poeticamente: Senhor, eu me sinto honrado por ter sido escolhido para louvar o teu nome. Eu me sinto privilegiado por ter recebido a natureza que louva o teu nome no teu Filho Jesus. Eu me sinto privilegiado, e eu vou dizer isso da seguinte forma: se eu morrer, eu não vou te louvar. Aqui não. E é isso que eu estou pedindo. Me dá uma oportunidade de mostrar até para os meus inimigos, para todos, que eu te louvo. Já fiz isso, o Senhor sabe disso, e eu quero continuar fazendo. Você percebe? É algo radicalmente diferente. Ele não está preocupado em não morrer, ele está preocupado em louvar a Deus. Qual é a pergunta 1 do Catecismo Maior do Breve Catecismo? Qual a finalidade principal de Deus nos criar? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. É disso que Davi está falando. Eu fui criado para glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Cristo, irmãos,
que não tinha pecado, experimentou o castigo de Deus, ou seja, o mais terrível sofrimento em nosso lugar. Ele sentiu o abandono de Deus na cruz. Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Para que a nossa disciplina fosse redentiva e não condenatória. Jesus foi para a cruz para que Davi pudesse orar como ele orou. Jesus foi para a cruz para que eu e vocês, ao invés de condenação, fôssemos corrigidos. Então, guarde isso. E a terceira e última lição, os versos 8 a 10, que diz assim: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os seus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Aqui é a angústia que se transforma em vitória por meio da fé que vence o mundo, e a vida encontra o seu propósito maior, glorificar a Deus, mesmo no sofrimento. Olha só como é importante viver a verdadeira fé. Você passa pelos sofrimentos de provações, não foi o caso aqui. Você passa por sofrimentos, às vezes, circunstanciais, passa por sofrimentos também disciplinares, corretivos, mas você não deixa de glorificar a Deus. Você vence por meio da fé. Ele consegue ver o livramento, confiar no livramento, adorar a Deus. Então, a vida para a adoração. Essa é a lição aqui. Eu fui criado para a adoração. E eu tenho que adorar até quando sou corrigido. E isso não é difícil, é só eu mudar a maneira de ver, daquela maneira pecaminosa para a maneira santa. Ele é o Pai bondoso. Deus não é mau por me corrigir. A correção de Deus não tem nada a ver com espancamentos dos homens. Não tem nada a ver com as injustiças dos homens. Deus é bondoso. O problema é que eu não me conheço. Eu não sei o orgulho que está no meu coração. Eu não sei. Deus precisa usar. E quando Ele usa todos os recursos daqui, por isso que a gente tem que ter uma igreja firme, uma igreja madura, um conselho experimentado, maduro, para que usemos todos os recursos que Deus quer que use para tratar. E quando esses recursos exaurirem e a pessoa, o crente, as pessoas não quiserem se submeter, Deus usará outros recursos. Se ele tiver, a gente misericórdia, se é que ele não já abandonou, né? E ele faz com que a pessoa viva como quer. Mas ele vai usar outros recursos. E aqui Davi experimentou isso, mas mesmo assim na angústia ele agora encontra o seu maior propósito, glorificar a Deus, adorá-lo. E ele suplica pela vida, porque ele valoriza, como eu disse a vocês, a oportunidade de continuar servindo e adorando a Deus. A razão fundamental da nossa vida é essa, glorificar a Deus. Então, o Salmo demonstra uma transição aqui, dessa angústia para essa vitória que vem da fé. Há uma certeza de que Deus ouviu e aceitou a sua oração. Só que para isso eu preciso saber qual é a vontade de Deus, qual é a verdade de Deus sobre Ele e sobre a minha relação com Ele. Eu preciso saber. E eu preciso disso para poder aprender a orar. Porque para eu orar, eu tenho que saber com quem eu estou falando. Mas eu tenho que saber quem eu sou diante de quem eu estou falando. E eu tenho que saber quem é o Salvador nessa história. Quem é Jesus nessa história? Se eu não conheço, e eu não conheço como então eu devo dirigir minhas palavras, como eu devo estar com os meus pensamentos, como eu devo me comportar, como deve ser o meu coração, qual deve ser a minha consciência, eu não vou orar, eu vou balbuciar palavras, eu vou fechar o olho,
E talvez os pensamentos divaguem. E eu achando chato, porque é isso mesmo, afinal eu não conheço com quem eu estou tratando. E eu não estou consciente de quem eu sou e nem da salvação. E eu não conheço Jesus nessa história. Eu então balbucio palavras e eu acho que posso falar de qualquer jeito, qualquer coisa, o que vier na mente na hora, não importa. E eu ali para mim eu posso até dizer, até com brincadeira, então deboche e desprezo. É uma refeição, Senhor, muito obrigado por esse alimentamento. Estamos com fome, né, irmão? Foi a oração da fome, que aí faz piada disso. Porque não tem nenhuma consideração com Deus, com a oração, com tudo, não tem. Acho que orar é perda de tempo. Porque não há certeza no coração dessas coisas. Mas quando há certeza, como Davi, tudo muda. A oração muda, as palavras mudam, os sentimentos, as vontades, os pensamentos mudam. É outro comportamento. Eu estou diante de Deus, não estou diante de qualquer um. E eu não posso estar por mim mesmo. Eu merecia a condenação, mas Ele me deu o seu perdão no Filho dele, e eu tenho certeza disso. Então, quando eu conheço tudo isso, eu conheço que é oração, eu sei. Eu não sei orar como convém, olha o que eu sei. Mas não significa que eu não oro de acordo com a palavra, a oração aprovada por Ele. O que eu não sei orar como convém, eu estou reconhecendo pela própria palavra que eu ainda não sou impecável. E que a dignidade dele é muito acima do que eu ainda sou. É disso que eu estou falando. Mas eu não estou orando reprovado. Porque quem ora achando que é digno está reprovado. Mas quem ora reconhecendo que eu não sei orar como convém, por essa realidade toda que eu falei, ele não é alguém reprovado. Vocês estão entendendo? E estou orando porque eu sei do que eu estou tratando, porque eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou a sua palavra, eu conheço todas as doutrinas e tudo mais. Então eu sei. Há certeza. Então eu sei que eu não sei orar como convém. Mas eu sei que pela autoridade do Filho eu posso orar. Ele me ouve. Ele garante me atender. Até quando, sem saber orar como convém, o Espírito refaz minha oração intercedendo por mim com gemidos incompreensíveis. Ou seja, a garantia da autoridade do Filho, porque orar em nome de Jesus é essa realidade, eu oro na autoridade do Filho. Eu posso não ter terminado a oração em nome de Jesus, amém, mas eu posso ter terminado eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu posso ter terminado e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, mas eu estou orando na dependência da autoridade de Cristo. Então, a garantia, eu tenho certeza que essa oração vai ser ouvida. E eu tenho certeza porque o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Eu não tenho dúvida, Ele está intercedendo. E por essa certeza, eu me renovo. Diante de todo sofrimento, diante de todo, eu me renovo. A certeza é o remédio eficaz de Deus para nos renovar. E quando Ele faz essas coisas, Ele quer fortalecer a nossa certeza. Ele quer que nós saibamos que orar a Ele tem como garantia Ele ouvir e atender. Agora, a oração, irmãos, que eu estou falando, é só a que é oração mesmo. Não é o que muitos fazem como teatro, não, e que nós não estejamos cometendo esse pecado, fingindo orar, até imitando o crente, mas na verdade o coração, se é motivo para se entristecer, não se entristece, se é motivo para se alegrar, não se alegra, não conhece o que está fazendo, acha que tanto faz se a pessoa vai orar ou não vai orar, tanto faz, não faz diferença. Olha, o absurdo, não estou falando disso, estou falando de quem é crente de verdade. Então essa certeza precisa existir no crente. E o que faz essa certeza? Ela faz com que eu seja transparente e sincero. Eu não nego os pecados que Deus está dizendo que eu nego. Eu sou transparente e sincero, por isso que Deus ouve, mas Ele ouve. Porque a graça dele
me fez orar sincero, que é a oração que Ele aceita. Mas não é aquela sinceridade irresponsável, orgulhosa do mundo, de falar qualquer coisa de qualquer jeito. Não é esse tipo de sinceridade. Isso não é sinceridade. Isso é orgulho, arrogância, falta de respeito, que diz qualquer coisa de qualquer jeito. A sinceridade é aquela que ora o que Deus quer que ore, na situação que se precisa. Eu estou sendo tratado desse pecado. Então, eu oro isso, Senhor. O Senhor está tratando de mim por isso, pela idolatria. O Senhor está cuidando do meu coração aqui por causa da minha infidelidade, da quebra dos meus votos. Estou pensando aqui em Pedro, que negou Jesus, quebra de votos, né? Eu estou sendo corrigido, disciplinado pelo Senhor por isso, por isso. E Deus vai ouvir, tem garantia de Deus ouvir, porque eu estou sendo sincero e transparente. Mas como você vai aprender tudo isso de oração se você não aprender sobre oração? Você não sabe nem o que é orar em nome de Jesus, você não sabe nem o que significa a expressão em nome de Jesus. Você acha que é uma coisa mágica assim, que se não disser, a oração não vai funcionar. Misticismo. Não. E aí você tem, eu trago do Novo Testamento para cá, né? A vitória final em Cristo. Porque como Cristo já venceu a morte e o inferno, Ele é a garantia de que as orações são ouvidas. E nossa certeza não está na nossa força, mas nessa obra consumada de Cristo. A certeza da salvação, então, leva à confiança e à humilhação. Ele está dizendo assim, o Senhor, no verso 9, ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Aí agora assim, envergonhem-se, sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Irmãos, a certeza de Deus leva à confiança na humilhação dos inimigos. Os inimigos do crente são os mesmos inimigos de Deus. O diabo, pai da mentira, o acusador, o difamador, o pecado e o mundo, o sistema corrompido pela mentira, que usa pessoas, que corrompe pessoas, mas o mundo é o sistema. E nós temos hoje e teremos no final a vitória sobre esses inimigos. Um dia, quando Jesus vier, e tomara que seja hoje, antes do almoço, antes do amém do culto, Jesus, quando voltar, Ele vai separar aqueles que são seus daqueles que não são, e nós estaremos louvando a Cristo por sua vitória e nossa com Ele sobre os inimigos dele, o mundo, o diabo e o pecado. E no céu não teremos mais pecado, como o irmão Paulo. Louvaremos ao Senhor sem impedimento. Ainda já louvamos ao Senhor sem impedimento, mas nos referimos à presença de resto de pecados que faz a gente pensar ou deixar de pensar, fazer ou deixar de fazer, sentir ou deixar de sentir, aquilo que Deus merece, que glorifica a Deus. Então você veja como é importante essa certeza. O Salmo 6 aqui, vocês perceberam como ele é belo? E como ele começa com a voz de medo e termina com um grito de vitória? O Senhor ouviu a voz do meu clamor, do meu choro. Ele termina assim, mas ele começou com um lamento. O Senhor aceitou a minha oração. Aí você chega hoje, agora, aí na sua alma, aí você lembra, poxa, pastor tem razão, Deus tem razão, não o Senhor, Deus tem razão. Tem pecados da minha infância que eu não confessei, não abandonei, da adolescência, da juventude, dependendo da idade aí. Ah, pastor, tem tanta coisa aqui que agora está vindo na minha memória. E olha que maravilha, ore a Deus aí. Clame a Deus. Você começa com lamento, com choro, você vai terminar dizendo: o Senhor ouviu, com alegria, Ele me atendeu, Ele me sarou, Ele me perdoou, Ele me livrou, Ele me restaurou, Ele me resgatou, o Senhor atendeu.
Porque quem confia em Deus não é decepcionado. Nunca. Decepção é um conceito de uma expectativa além da realidade que você alimentou. Por isso que a gente se decepciona com pessoas. E às vezes conosco mesmo. Você criou uma expectativa além. Mas qual a expectativa você vai criar falsa com Deus? A não ser que você crie a seguinte expectativa: Deus apoia os meus pecados. Então esse Deus aí você vai se frustrar. Esse você vai se frustrar, né? Foi a expectativa errada. Mas se você está com a expectativa certa, se eu buscar a Deus sinceramente, confessando meus pecados, Ele me perdoa, essa você não se frustra não. Pode ir sem medo, que essa você não se frustra. Então essa virada da fé do salmista não é um otimismo vazio. Pelo contrário, a convicção de que a misericórdia de Deus é maior que a sua aflição. A misericórdia de Deus é maior do que a aflição do crente disciplinado. Dá para repetir comigo? A misericórdia de Deus é maior do que a minha aflição. Deus é maior. E para nós, esta convicção é ancorada em Jesus, que transformou a disciplina de Deus em promessa e o vale da sombra da morte em caminho para a vida eterna. E em Cristo, não apenas a nossa oração será ouvida, mas a nossa vida será transformada de um clamor de angústia em um hino de louvor. Irmãos, seja sincero na sua oração. Não ore com falsidade. Aprenda com Davi. Aprenda a confessar pecado. Use o Salmo 6 como modelo, como outros, modelo para os fiéis em aflição, e expresse a sua dor a Deus com total transparência e sinceridade. Senhor, estou sentindo a dor. Seja sincero. Senhor, está sofrendo, eu estou sofrendo. Senhor, esse pecado que eu cometi, ou esses pecados estão me incomodando, Senhor. Purifique o meu coração. Seja sincero. Escutem bem, olha para mim. Eu não concluí. Seja sincero. Diga para Deus assim: está doendo. A mentira que eu contei está doendo. Está doendo. A difamação que eu fiz está doendo. Seja sincero. Está doendo. A troca que eu fiz daquele tempo, ao invés de oração, de estar com o Senhor, eu coloquei em outras coisas. Está doendo. Está doendo as decisões que eu sei que estão tomando ou tomei, que o Senhor é contra, mas eu tomei mesmo assim, porque eu quero fazer o que eu quero. Está doendo. Seja sincero. Agora, talvez a sua sinceridade vai ser a seguinte: Senhor, eu não estou sentindo dor nenhuma. Talvez você tenha que dizer isso: Senhor, eu estou pecando tranquilamente. Na verdade, eu nem estou achando que eu estou pecando. E olha como isso é um absurdo. É natural que uma criança, se ela colocar a mão no fogo, ficou brincando ali com a vela acesa, aí ela passa a mão para lá e para cá, ela vai passando, e vai sentindo o calor ali na mão, um pouquinho. É natural que ela, se ela for parando, e vendo que agora não está passando tão rápido quanto antes e está queimando, e é natural que se alguém, até com maldade, parar a mão dela ali no fogo e segurar, ela vai puxar. Porque o corpo está projetado para sentir dores que garantem a segurança da vida. E ser cristão é ter sido qualificado a sentir dores com aquilo que é contra Deus. Então, se alguém, imagine isso, consegue colocar a mão no fogo e a mão está queimando e ela não consegue tirar rapidamente, ela está com um problema gravíssimo. Seu corpo não sente dor. E isso é sério. Tem que sentir.
Não é normal colocar a mão no fogo ali, ela queimar e você não tirar, não reagir rápido. Então não é normal ser crente e não conseguir sentir culpa. Não é normal. Não é normal ser crente e não se incomodar com o padrão de vida do mundo. Se incomodar, na verdade, com o de Deus. Eu acho que é coisa do pastor Lisandro, porque fica fácil eu dizer que é do pastor Lisandro, sabe por quê? Porque eu fico livre para dizer, mas o Hernando não é assim, Augusto não é assim, a igreja não é assim, e eu então estou desculpado. Mas você vai para o inferno assim, irmão. E eu não quero que você vá para o inferno, mas você vai. Ou distorcendo a palavra de um e de outro, ou seguindo, fazendo de alguém o senhor da sua fé. Você vai. Porque você não sente dor com aquilo que quem é cristão sente. Mas quando você é cristão, você sente dor com qualquer coisa que ofenda a Cristo. Olhe para Pedro, que muitas vezes nós usamos Pedro como exemplo de pecado para a gente justificar o nosso. Olha, mas Pedro negou Jesus. Copia o exemplo dele. Sentiu dor ou não sentiu? Imediatamente. Aí você diz assim, mas Davi ficou sem confessar o pecado por muito tempo, porque você é um teólogo, você estuda a Bíblia, você já sabe até argumentar para se defender do pecado. Você já está distorcendo. Ok, mas vamos ver o que aconteceu. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Conclusão: eu nunca fiquei em paz com o meu pecado. Mas eu tenho que achar outro exemplo, aí a mente no pecado. E Jonas, que dormiu? Verdade, você tem razão, Jonas dormiu. Dor nenhuma, né? Mas quem é de Deus, até quando fica insensível, ao ponto de dormir como Jonas, Deus vai mandar sua tempestade, disciplina, esse é o assunto. E ele não vai ficar ali sem confessar. Foi o que Jonas disse: o problema sou eu, me lance ao mar. Então segue esses exemplos. Você só quer parar na metade, está fazendo igual o diabo. Mas também está escrito, Jonas foi agitado por Deus, e completo, segue o exemplo de Cristo. Então diga assim: Senhor, eu não sinto dor mais não. Eu transformei todos os sermões nesses anos todos do pastor em palavra dele para não te ouvir. Eu sou arrogante mesmo. Olha, eu pensei que os arrogantes, eu pensei que Adolfo Hitler era o problema, mas era eu. Adolfo Hitler tem que aprender comigo. Diga isso a Deus: Senhor, eu sou. Ensine sua criança a dizer assim: Senhor, eu sou o problema. Eu não consigo, Senhor, sentir dor, mas seja sincero. Senhor, ajude para que a minha consciência fique incomodada com o que te incomoda, tenha tristeza com o que te entristece, tenha alegria com o que te alegra. Ajuda-me, Senhor, a sentir dor com o pecado. Seja sincero. Ajuda-me, Senhor, a ser sincero, mas seja sincero. Segundo, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Porque você pode se perder também na sinceridade, né? Você vai sendo sincero, aí fica só olhando para o pecado e não olha para a cruz. Então, por isso, você não pode perder a palavra em tempo algum. Você vai ser sincero, olhar para dentro de você, você vai se assustar. E é para fazer isso mesmo, tomara que isso aconteça. Mas você também vai se alegrar, você vai olhar para Jesus, você, a cruz. Como eu amo a mensagem da cruz. A doce mensagem da cruz. Nela, a disciplina está debaixo do amor de Cristo. Nela eu sou reconciliado. Eu sou recebido como justo pela justiça de Cristo, porque Ele absorveu a ira divina para que eu gozasse de disciplina. Então, olhe para a cruz. Terceiro, viva para adorar. Você não foi criado para outra coisa, para adorar, mas adorar a Deus. Você está em processo de adoração. Adorar, primeiro sentido do verbo,
é aquela postura da pessoa se prostrar a serviço de alguém. Então, se alguém tirânico, autoritário, perverso, te sequestra, te escraviza, te leva para algum lugar, te ameaça e te faz se prostrar e dizer alguma coisa, se você se prostra, você está adorando. Adorar isso. Então, por isso que o mundo é escravo do pecado, porque o mundo se prostra voluntariamente à tirania do diabo, da mentira, de si mesmo, do seu próprio orgulho. Mas a adoração a Deus é a capacidade que vem da graça para você voluntariamente se prostrar em serviço a Deus, servir ao Senhor com alegria. Então, use cada dia que você recebeu de Deus para louvar aquele que ouve e responde. O Senhor ouve, o Senhor me responde. Faça isso, mas adore ao Senhor. E por último, mantenha a esperança. O Salmo afirma a doutrina da esperança. Deus ouve, responde e tem o poder de transformar o sofrimento. Ele não castiga para destruir. Se ele continuasse a dose do seu castigo sempre, a alma seria destruída, mas não é essa a finalidade. A finalidade dele é restauração. E em Cristo nós temos o amém, o sim, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém. Feche os olhos, nós vamos orar. Louvamos-te, Senhor, como te louvamos no início do culto, no início da mensagem, louvando o teu nome por ser o nosso Pai bondoso, o nosso Deus de amor. Nós te louvamos por esta mensagem tão maravilhosa para o nosso coração, não maravilhosa no sentido das técnicas humanas, estrutura do sermão, não nesse sentido, mas a mensagem do Senhor, a mensagem do Senhor para o nosso coração. Como o Senhor é maravilhoso, nos fala de um tema tão desprezado hoje em dia, mas tão necessário, tão importante, que é a disciplina do fiel servo do Senhor, porque o Senhor ama, porque o Senhor é o Pai bondoso. E quantas coisas precisamos aprender sobre disciplina? A reconhecer o pecado, a confessarmos, a não reclamarmos, não murmurarmos, a pedirmos que alivie, a sermos sinceros, sentindo a dor, mas também a sermos sinceros, pedindo para que o Senhor nos sensibilize quando não tenhamos sentido dores, naquilo que deveria causar dor, e encerrarmos um clamor com a vitória da fé que vence o mundo, a certeza de que o Senhor nos ouve, a tua restauração tão maravilhosa e a certeza de que os teus inimigos serão destruídos, foram, estão e serão destruídos no sentido de que serão banidos para sempre e não mais atuarão, e nós viveremos eternamente sem a presença humilhante do pecado e sem a luta contra os teus inimigos. Nós louvamos o teu nome, que não esqueçamos a tua palavra e que cada um se apresente com sinceridade diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos de pé cantar Salmo 101. Que estava 51, mas é 101. Com louvor, irmãos. Com louvor.